Bom, gente, então nesta fase, o que nós vamos estar fazendo? Como eu vou lidar com a dor da expectativa frustrada? Como que eu vou lidar com essa dor? Bom, a primeira coisa que eu tenho que colocar aqui na minha cabeça, bem lá no núcleo, é o seguinte: dor é igual a mais dor. Eu não quero gostar da dor. Eu não posso viver ela e ficar gostando de viver essa dor. Eu tenho que aprender a suportá-la, mas eu não tenho que ficar abraçado a essa dor, vivendo a dor e gostando de estar com ela. Não. É normal eu sentir assim lá dentro alguma tristeza, mas eu não posso me apegar, me colar com ela. Não. Então, eu tenho que dar um tempo para a recuperação da minha própria natureza, que está ferida naquele momento. Até porque as atitudes no calor das emoções geralmente geram algum tipo de arrependimento. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Vamos lá, tá ao vivo, vou embora. Seja muito bem-vindo aqui. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o podcast Fato ou Fake. Pergunta pra gente, perda e decepção. Mas o que interessa é que nós estamos no ar aí. Primeiras vezes a gente acaba se embolando, né? Porque muito botão para ligar e eu estou fazendo todas as conexões sozinhos aqui. Hoje nós vamos falar então, nesse podcast, sobre perda e decepção. O tema de hoje ele foi escolhido via grupo que nós mantemos no WhatsApp, que você também pode participar. Solicite por e-mail, pergunte para a gente, @manualdigente.com. Toda semana, um tema diferente. Eu sou o Ailton Souza e você é muito bem-vindo aqui. É muito importante que você faça as suas perguntas pelo e-mail ou solicite a entrada nesse grupo de WhatsApp para que nós possamos, durante a semana, discutir temas que venham a ser aprofundados aqui no podcast Gente, Fato ou Fake. Bom, a primeira coisa que nós temos que descer dentro do conjunto do perda e decepção é entender. Nós estamos falando sobre conhecimento objetivo. Então, nós vamos nos referir à perda em relação ao ser humano. O que é um ser humano quando perde alguma coisa? E o que é um ser humano quando se decepciona? Então, primeiro nós vamos observar o conceito. Eu trouxe aqui do dicionário, né, que perda é um substantivo feminino e é o ato ou efeito de perder. É o fato de deixar de possuir. Então é uma coisa geralmente física ou ligado a um conceito físico. Por exemplo, uma perda da casa, perda de emprego. Existe a sensação de que você tinha e depois deixou de ter. Eu coloquei aqui um coração mostrando que emocionalmente nos toca muito isso. Porque nós temos aqui um coração onde tem um pontilhado e com umas asinhas aqui, um coração que estava aqui e foi-se. Então, também continuando aqui no dicionário, um outro dicionário, né, para trazer mais um conceito, perda, carência ou privação daquilo que eu possuía, extravio, sumiço, dano, prejuízo, ruína. Todos esses são sinônimos de perda. E a etimologia da palavra perda, quando você desce dentro da palavra e vê de onde ela veio, a origem da palavra, ela vem do latim perdere, que é algo que deixou de ter, ou seja, alguma coisa que você parou de ter contato, parou de possuir. Perder, não ter mais. Então,
que significa no latim perdere, essa raiz do perder. Eu trouxe aqui um menininho brincando e também com os pensamentos e uma nuvem amarela, e dentro dessa nuvem aquele símbolo que eu desenhei aqui para a perda. Por que isso? Justamente para remeter que quando a pessoa está na fase dela entre os 3 e os 7 anos, existe um momento que é o momento chamado momento da perda. É onde ela tem a ruptura do amor total, que eu já falei em algum dos nossos podcasts, né? Você pode procurar aí. E um dos tipos de perda que tem, que faz com que a pessoa fique marcada, chama-se justamente perda ou abandono. Então eu fiz questão de associá-lo aqui, justamente porque a perda ela é tão profunda em nós que muitos de nós é a primeira sensação de dor que a pessoa tem, uma dor cognitiva, não física, somente mental. E você pode olhar aqui no cantinho, eu coloquei aqui um cadeadinho justamente para mostrar que essa dor é inconsciente. Quando acontece da pessoa sentir isso, ela não sabe que ela sentiu, mas os resultados disso vão ficar perenemente na pessoa. Então, na formação do indivíduo, existe um momento em que, quando a gente está estudando, a gente desce ali entre os 3 e os 7 anos para apontar que acontece isso. Se eu sinto falta, é porque eu já tive alguma coisa. Então, alguns exemplos dessa idade é quando, por exemplo, os pais ignoram o filho ou quando chega um irmão. Vamos supor a seguinte situação no desenvolvimento de uma criança. Porque para que nós entendamos bem a perda e aí, consequentemente, a decepção e possamos responder a todas as perguntas, nós temos que entender como que nós chegamos a isso. Por exemplo, uma pessoa está em desenvolvimento e nasceu um irmãozinho dela. E aí ela se sentiu perdida ou abandonada porque os pais passaram de dar atenção toda que era só para você ou para aquela criança que nasceu agora. Então, com isso, a sensação que a pessoa está sentindo é a sensação de perda, mesmo que ela conscientemente não saiba lidar com isso, não tenha consciência disso. Mas acontece e aí a pessoa tem que aprender a lidar com aquilo, mesmo de maneira inconsciente. O detalhe é que as consequências disso ficam na pessoa. Nós sabemos que nós somos movidos, quase tudo no mundo é por causa e consequência. Esta é uma causa, o que causou isso, e vão dar várias consequências no desenvolvimento dessa pessoa. Então, o que acontece é que a pessoa se sente perdida, porque naquele momento ela tinha o amor dos pais, todo para ela, e ele se perdeu. Ela se sentiu abandonada. Talvez ela nem tenha sido necessariamente abandonada, mas ela se sentiu abandonada e aí, automaticamente, ela passou como se ela tivesse perdido aquele amor de verdade. Bom, aqui nós passamos de perda para decepção. Então, a perda é uma dor cognitiva. Já a decepção, também do dicionário, é um substantivo feminino, que é um sentimento de desgosto, é uma sensação de tristeza, é uma circunstância emocional de melancolia, é um desapontamento causado por uma circunstância imprevista, uma ilusão perdida, uma desilusão, um malogro de esperança. Eu coloquei esse desenho aqui, que remete àquele da perda, para que nós possamos entender como que a perda provoca a decepção. Então eu tenho aqui no momento em que eu tinha alguma coisa, no caso aqui representado um coração, que representa um local onde eu tinha um amor, um coração, algum sentimento aqui, e esse amor, ele se perdeu da minha vida, ele saiu voando, em algum momento eu me senti abandonado e perdi aquele amor. É justamente esse espaço entre o momento em que eu tinha e o momento em que eu perdi é que forma em mim a decepção. Ou seja, é o espaço, entre aspas, né, porque não é físico, é um espaço mental, em que se pensava que tinha e que constatou-se não ter mais.
Na verdade, esse espaço eu estou representando aqui fisicamente com esse desenho, né, com essa colchete e esse espaço em amarelo, mas para dar uma ideia de o que tinha e agora não tem mais. Quanto maior for esse espaço, maior é a sua decepção. A etimologia da palavra decepção, ela vem do latim deceptio e significa prejudicar, empulhar, engano, dolo. Então, é uma palavra que tem aí várias explicações para mostrar a decepção em si. Por exemplo, engano, justamente porque a pessoa achou que era uma coisa e passou a ver que era outra. Vamos descer um pouco mais para a gente poder definir melhor. Em conclusão, quando eu comparo perda e decepção, elas têm uma ligação íntima, essas palavras. Perder, por si só, já traz a decepção embutida em si, porque nós não esperávamos que aquilo acontecesse. Então entra naquela história do engano, que significa decepção. Então, dentro da palavra perda, pode ou não ter a decepção. Nós vamos estar descendo melhor aí dentro para poder clarear melhor esses detalhes dos sentimentos e saber separar exatamente aí o que é o que. Então, todas as vezes que nós não esperamos alguma coisa, isso dói em nós. E quando dói, é a decepção, é o sentimento de decepcionado. Quando em relação a um sentimento que vem de pessoas próximas e nós pensamos conhecer. Então, o que acontece? Quanto mais próxima for uma pessoa e quanto mais eu confiar naquela pessoa e eu me enganar com ela, mais vai ser o gap. Quanto maior é o gap, né, o espaço, maior é a dor. Então, nós sentimos muito mais a dor porque nós tínhamos retirado as proteções. O que significa isso? Eu disse aqui que nós tínhamos retirado as proteções, os amortecedores psicológicos. Nós temos dentro de nós várias defesas e também defesas psicológicas. Adiante eu vou até mostrar lá um bulldog que representa isso. Mas quando a gente está mexendo com pessoas que a gente conhece, pessoas mais íntimas, pessoas assim, um parente, uma pessoa que a gente tem um relacionamento amoroso, um casal, etc., a gente acaba descendo essas barreiras protetoras que a gente teria com o estranho. Então, automaticamente, eu estou mais acessível. E por estar mais acessível, acaba que aquela informação ela entra mais, ou seja, a pessoa tem um trânsito livre comigo. Então, quando se estabelece a confiança e essa barreira cai, a pessoa tem total acesso comigo. Quando existe um engano de uma coisa, de uma pessoa para com a outra, eu me sinto decepcionado. Aqui eu estou explicando o conceito, mas vamos detalhar ele ao longo aqui da apresentação do podcast. Então a perda, ela é quase um ato físico. Ela começa com um ato físico. Vamos dar alguns exemplos. Você perdeu aí um lápis, você perdeu um papel, você perdeu um namorado. É físico, mas já é mais sentimental. Então, o que acontece no mundo físico e nos representa dentro de nós um sentimento. E essa perda, ela vai derivando com a medida que ela vai entrando para dentro de nós, como sentimento, e vai ficando mais fluida. Então, ela passa de sensação para sentimento. Sensação é quando vem de fora, e sentimento é quando já está dentro de nós. Então, por exemplo, vamos supor, para você comparar aí sensação e sentimento, para ficar bem claro isso. Você sentiu assim aquele vento, aquela nuvem, aquele jeito de que vai chover. E você ficou com frio, com medo, aquele dia turvo. Então você teve a sensação, e aí dentro de você, mexeu com você internamente, e você teve um sentimento, por exemplo, de tristeza. Então a sensação provocou um sentimento. Então, essa sensação de perda que você tem, ela é a decepção e o sentimento que está aqui dentro de você. Um outro pensamento que é uma conclusão também é que se você perdeu, é porque você pensava que você tinha. Então entenda bem, quando eu penso que eu tenho um relacionamento com alguém,
eu crio em minha cabeça uma expectativa. Então, quanto maior for essa expectativa, mais ligado eu estou àquela pessoa, por exemplo, e eu vou crescendo esse sentimento para com ela. Se acontece algum problema, simplesmente há um gap e há a decepção. Por exemplo, vamos supor que aquela pessoa me traia, ou vamos supor que seja em relação a uma coisa que eu estou construindo. Vamos supor que eu estou fazendo um prédio, 3 andares, e de repente esse prédio desaba. Então, eu o perdi. Quando eu o perdi, sentimentalmente falando, aquela construção mental que eu estava referenciando para viver naquele prédio, para ganhar dinheiro com aquele prédio, para alugar ali, etc., ela também cai. E nesse momento eu me sinto decepcionado. Então, tudo quando eu pensava que tinha e agora não tenho mais, provoca em mim uma decepção. Então, a decepção, é muito importante concluir isso, e ela é do tamanho e da importância que nós damos à perda. Então, quanto maior for a importância que eu der para alguma coisa, ou alguém, ou algum relacionamento, mais eu vou sentir a perda caso aconteça. E quanto mais eu vou sentir a perda, maior a decepção. Vamos adiante aí, para a gente poder amplificar isso mais ainda. No fundo, em algum momento anterior a uma decepção, então eu entrego para alguém como se fosse um controle remoto emocional. Eu coloquei aqui uma bandejinha com o garçom servindo e lá dentro aqui o prato, eu fiz um raio-x aqui, tem uma chave. Essa chave é a chave dos meus sentimentos aqui exemplificados. Por quê? Porque quando eu estou me relacionando com alguém, por exemplo, eu acabo entregando para aquela pessoa no meu dia a dia o controle do meu emocional. E aí, em algum momento, aquela pessoa pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e isso tem poder de mexer com nossos sentimentos. Então, quer dizer que ela tinha a chave, sim, do meu sentimento. Por quê? Porque quando a outra pessoa está fora de mim, porém ela fez alguma coisa que eu não esperava, e me enganou, ou deixou de fazer uma coisa que eu esperava que ela fizesse, e também me enganou. Então, como eu me enganei, mas ela mexeu lá fora de mim, então automaticamente eu coloquei aqui como se tivesse uma chavezinha, porque a pessoa está fora de nós, mas ela tem um certo controle sobre nós. E se ela tem um certo controle sobre nós, é porque em algum momento, aqui dentro, que é onde eu vou ter a decepção, eu estou dando para ela essa chave. Vamos ver como isso acontece mais a fundo. Eu tenho aqui algumas perguntas nessas telas azuis que são de pessoas que remeteram para a gente algumas perguntas. E durante o nosso podcast, eu vou estar respondendo, e eu estou tendo a oportunidade de ver ali que a Carol está presente ali no nosso Zoom, né, Carol? Tudo jóia, Carol? Eu trouxe aqui, Carol, uma das suas perguntas, né, umas duas aqui nessa primeira tela. Você confere para mim aí, se você quiser, você mesmo acompanhar e ler. Eu até preferiria, só para ver se está de acordo com o que você nos passou. Uhum. A primeira pergunta foi se perder é sinônimo de decepção, Sim. né? E quando você perde, quer dizer que você tem a decepção. Sim. Sempre. Lê a segunda, por favor, também, que eu já vou responder. Eu já agrupei. Quais de decepções que nós podemos ter, né? Isso, exatamente. Então, Carol, para responder essa pergunta sua, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou descer aqui dentro, e aí tem uma outra pergunta que você tinha feito, e eu estou anexando, porque como o assunto é complexo, eu vou passar algumas perguntas e responder em blocos. Então, estas 3 das suas, eu agrupei. Você pode ler, por gentileza? Uma decepção é capaz de modificar as reações comportamentais de uma pessoa? Bom, então, essas 3 perguntas. E aí também eu tenho a pergunta da Ana Lúcia Gontijo. A Ana já está online, não? Acho que não, né? Eu vou ler a pergunta dela aqui. A relação direta entre decepção, perda e depressão?
Então, esse é o bloco de perguntas que eu vou estar respondendo. Gente. Sobre esse bloco, o primeiro bloco, eu fiz as perguntas assim, e assim, o que veio na minha cabeça, eu fiz, assim. Sim. Quero essa explicação e tentei ligar alguma experiência minha, legal, que, se der liberdade, eu posso completar depois. Tá assim. ótimo, eu quero sim. Eu vou estar dando uma explicadinha e aí a gente troca a figurinha para ter interação. Então, tá, o que acontece? Diferentes perdas é igual a diferentes decepções. Então, por exemplo, o que acontece na prática? Foi perguntado se tinha diferença. Sim, as perdas e as decepções são diferentes. Eu tenho, por exemplo, um tipo de decepção que é amorosa, que é esta aqui que está representada pelo coração e o coraçãozinho que foi embora. E o outro lado, representado aqui em verde, que é uma decepção financeira, ou seja, onde eu tinha um dinheiro e de repente aconteceu alguma coisa em minha vida que foi-se embora. Então existem vários tipos de decepção. E de acordo com o tipo de decepção, vários tipos de perda. E de acordo com os tipos de perda, vão gerar também os tipos de decepção. Não chega a ser errado. Só que nem toda perda gera decepção. Mas toda decepção vem de uma perda. Então vamos adiante. Bom, eu vou dar alguns exemplos aqui e aí a gente vai abrir para a Carol falar mais ou menos se encaixou alguma coisa, algum comentário que ela queira fazer. Eu tenho diferentes perdas com diferentes decepções e diferentes reações. Nesse bloco eu também vou estar respondendo a pergunta que foi feita agora há pouco, que fala sobre as reações. Então eu vou dar uma pista de reações, mas é claro que as pessoas podem reagir diferente. Isso é só um exemplo, uma sugestão. Então eu tenho aqui, por exemplo, no sentido de perda amorosa, uma pessoa que sempre confiou no parceiro, que ele ou ela, né, nunca quebraria o acordo de fidelidade que eles tinham feito, e aí essa pessoa pode passar a ser infiel como forma de se vingar ou de se proteger de uma nova decepção. Então veja bem, esta pessoa, depois que ela tem a decepção, que ela foi traída, por exemplo, ela pode passar a ser infiel. Ela se modificou para quê? Para se vingar ou também pensando que estava com isso se protegendo. Por exemplo, uma pessoa, existem tipos de personalidades que já pensam da seguinte forma: para que eu não seja traído, eu já vou trair antes. E aí ela vai e já se antevém à situação. É um tipo de situação que a pessoa pode agir assim ou não. Como eu disse, não necessariamente ela vai agir assim. É só um exemplo. Um rompimento abrupto tem explicações de um relacionamento, sem explicações de um relacionamento que parecia ir bem, pode deixar alguém à deriva, ou seja, a pessoa está ali sem saber o que aconteceu. Uma pessoa chega e termina com a outra e vai embora, e aí simplesmente a pessoa fica assim, sem saber o que está acontecendo, por que está assim, por que está assado, o que aconteceu exatamente. Então, quando acontece isso, essa pessoa aí ela vai gastar muito tempo e energia tentando encontrar razões para aquela atitude. E às vezes, quem foi deixado fica um tempão paralisado. Isso é muito importante. Por quê? Porque a pessoa fica tão atônita que ela foi abandonada sem motivo, que eu já vi inclusive isso acontecer, que simplesmente ela não sabe como agir, fica ali vários dias meio absorta ali sem saber para onde ela vai. Então, aqui eu dei dois exemplos de perdas amorosas que geraram decepções amorosas e que geraram reações diferentes também no campo amoroso. Vou dar outros exemplos, depois eu passo a palavra para Carol. Perdas diferentes, então vamos falar de um pouco de perda de referência biológica. Uma perda que pode gerar uma decepção diferente é uma perda de referência biológica. Por exemplo, um filho, e eu coloquei aqui um casal com coraçãozinho, e era para ser seus pais, e de repente esse filho descobre que seus pais são, na verdade, que não são seus pais verdadeiros, são seus pais de criação. E eles
não falaram isso, mantiveram segredo sobre esse fato de você ser adotado. Então, você pode ver aqui que eu coloquei um bonequinho, uma cegonhinha aqui em verde, justamente para representar que você não veio exatamente daquele ninho biológico. É claro, gente, que esse desenho é só uma representação para poder a pessoa visualizar, né? O que pode acontecer? Essa pessoa aqui, ela pode se tornar uma pessoa desconfiada. Assim que ela descobrir isso, ela pode não confiar mais nos pais. Ela não pode confiar mais em outras pessoas. Ela pode pegar uma das situações, ela pode começar a desconfiar de todo mundo, inclusive do seu cônjuge, por exemplo. Ou ela pode se tornar uma pessoa muito retraída, ficar fechada em si. Por quê? Porque como ela não confia em ninguém, ela não tem coragem de colocar a mão em nada. Então são reações diferentes que pessoas diferentes podem ter. É como eu sempre friso, são exemplos. Uma outra situação de perda que gera uma decepção diferente é, por exemplo, uma perda profissional. Aqui são só exemplos para poder a gente ver que cada tipo de perda gera um tipo de decepção. E aí gera um tipo de reação. Uma pessoa que acredita estar fazendo o melhor para sua empresa e cumprindo lá bem o seu papel, ela pode até entrar e ficar perdida de si em desilusão. Ela pode acontecer dela não se sentir escolhida, e aí no ela não se sentir escolhida, ela pode inclusive perder a referência de que ela era uma boa funcionária, porque ela se achava uma boa funcionária. Então, ela pode perder uma promoção ou até pior, ela pode ser dispensada da empresa e aí vai ter uma grande decepção por isso. Então, ela teve uma perda e essa perda profissional gerou uma decepção. E isso tudo pode levar ela a ter uma reação. Essa pessoa pode se tornar uma pessoa, por exemplo, que deixa de acreditar que seu empenho vale a pena. Ou seja, ela se torna uma pessoa assim, vou fazer de qualquer jeito mesmo, porque todos os empregos que eu tinha antes, 2 empregos já aconteceu comigo, eu fui mandado embora mesmo, e agora eu vou fazer de qualquer jeito. Então, é uma situação que pode vir a acontecer uma reação da pessoa. Então, primeiro a gente está apresentando o conjunto do que acontece e mais ou menos alguns exemplos de reações, para depois a gente ver os remédios disso lá adiante. Ainda falta um para me apresentar, ou 2, para poder passar a palavra para Carol. Perdas financeiras. Uma pessoa que investiu muito dinheiro por alguma situação, ou às vezes até tudo de uma vida inteira, em algum negócio, e esse negócio deu por água abaixo. Esse exemplo que eu dei aqui agora há pouco, fez um prédio de 3 andares e por algum motivo aquele prédio ruiu, ou sei lá, perdeu-se por enchente, alguma coisa assim. Então, ela teve um prejuízo financeiro muito grande, que às vezes pode representar a vida dela, que inclusive eu conheço pessoas e tive a infelicidade de conhecer pessoas que se mataram por causa de um problema financeiro. Então, é sério, a decepção foi tão grande, a dor tão grande, que a pessoa entrou em depressão e foi indo e piorando até ela se matar. Então, são coisas muito sérias da gente estar discutindo. Nesse exemplo aqui, essa pessoa pode se tornar obcecada, que foi o que aconteceu, em restituir o que ela perdeu. Ficar tentando fazer de novo o que ela tinha, e aí ela não consegue, e aí ela vai ficando frustrada e acaba, às vezes, mal essa história. Pode se tornar também um jogador que cada vez aumenta o valor das suas apostas. Ou seja, ele começa a fazer loucuras e muda um pouco o seu perfil. A gente vai ver lá atrás até onde pode ir, na frente, na verdade, né? Até onde pode ir essas mudanças. Bom, então aqui eu mostrei um quadro geral da coisa para poder a gente simplesmente concluir e responder as perguntas para poder fazer aquele ping-pong. Então nós podemos ter vários tipos e intensidades de perdas. Quanto maior a intensidade, maior a distância entre o que eu pensei que eu tinha e o que aconteceu. Então, maior a perda, maior também vai ser a decepção. Eu posso tê-las amorosa,
referência biológica, perda profissional, financeira, foram algumas que eu apresentei com exemplos, e algumas outras, perdas menores ou até maiores, perdas de amizades, por exemplo, perdas por falecimento, a gente sempre vive isso, infelizmente, ao longo da nossa vida, alguém que a gente amava foi-se e não tem muito o que ser feito, mudanças no sentido físico, mudanças que acontecem, mudanças forçadas, mudanças por necessidades e assim por diante, e vários outros motivos. O que não falta é motivo para nós termos perda e decepção. Por isso que é tão importante a gente discutir esse tema um pouco mais, para que ele fique um pouco mais claro para a gente. O que nós não podemos esquecer em todas as perdas é que a decepção, olha bem, a perda gera a decepção. A decepção é do tamanho da importância que nós damos à perda. Então, se eu tenho uma pessoa que eu estimo demais, e essa pessoa que eu estimo demais, porque eu tirei todas as barreiras e fiquei ligado a ela, e ela se retirou por algum motivo, ou fez alguma coisa, ou deixou de fazer uma coisa que eu esperava naquele contexto, automaticamente gerou uma perda. Essa perda vai gerar em mim um sentimento de decepção. E é esse sentimento de decepção que vai gerar reações. Eu sempre estou colocando aqui o símbolo de diferente para a gente nunca esquecer que diferentes perdas, diferentes decepções e diferentes reações. Ainda falta uma gigante variável aqui que é a pessoa. Por quê? As diferentes perdas, com diferentes decepções, com diferentes reações, são diferentes para pessoas, que é o que nós vamos ver depois. Por que, que as pessoas são diferentes e por que, que tudo isso é diferente quando é numa outra pessoa. Então não significa que uma pessoa perdeu uma coisa e uma outra pessoa também perdeu a mesma coisa e aconteceu a mesma resposta das duas, as mesmas reações. Não, tudo vai depender de como a pessoa interpretou e tudo mais. Nós vamos deixar para ampliar isso aí mais adiante. E, para finalizar, antes de passar a palavra para a Carol, eu vou fazer aqui a pergunta da Ana Lúcia, que é a relação direta entre decepção, perda e depressão. Todo esse quadro que eu apresentei até agora, quando eu apresentei perda, decepção e depressão, eu apresentei em uma linha só. Só que, na verdade, cada uma tem um nível. As perdas estão num certo nível. Por isso que nem toda perda gera decepção. Eu posso perder um carro, mas para mim não faz falta. Eu tenho 20 carros, eu sou rico, eu tenho uma mansão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, eu perdi um carro, não chega a me fazer falta. Ou eu posso simplesmente me matar, porque eu perdi aquele carro. Então, a perda pode ou não gerar uma decepção. Eu posso simplesmente relevar, carro foi embora. Só para você ter ideia, eu tenho um colega que ele bateu um carro pela manhã, um carro novinho, tinha tirado 6, 8 meses. Ele bateu um carro e estraçalhou o carro. Só que, coincidentemente, ele não machucou. Um cara quebrou não sei o que, o outro não sei o que, e ele mesmo não machucou. De tarde ele já comprou outro carro e foi embora. E riu, de noite ele estava tomando cerveja. Para ele não foi decepção. Simplesmente, o pessoal que machucou, ninguém morreu, etc. Então, foi uma perda, mas não chegou no nível de decepção. Ele olhou aquilo só como uma perda financeira e pronto. Então, perdas estão num nível, decepções estão num nível mais baixo, ou seja, mais profundo dentro de nós. Eu coloquei aqui um matizado mais forte para você ter uma noção. E a depressão, respondendo aí a pergunta da Ana, a relação da depressão é que uma perda muito grande gera uma decepção muito grande, dependendo da situação, da pessoa, inclusive, ela pode desenvolver uma depressão. Que foi esse caso do exemplo que eu falei agora há pouco, e com certeza vocês conhecem outros. De perdas que geraram decepções e que a pessoa não conseguiu sair daquilo e que gerou uma depressão e aí, eventualmente, foi para baixo ou para cima. Eu conheço casos em que teve pessoas que conseguiram sair dessa depressão e outras que sucumbiram a ela. Então, agora eu devolvo a palavra à Carol. Carol, tá aí? Acho que não tá agora, né?
Carol, ela não voltou, deu uma saidinha, estou vendo aqui pela câmera dela que ela não está presente. Carol, bom, então nós chegamos nessa tela. Eu quero dar uma paradinha aqui antes de a Carol voltar, né? Até que ela volte, para perguntar a vocês se vocês têm alguma pergunta, quer fazer algum comentário até agora, para que nós possamos depois adiantar no mesmo assunto, mas responder outras perguntas. A Carol voltou. Gente, eu vou deixar a palavra para a Carol primeiro, porque a pergunta que nós estávamos respondendo era dela e da Ana, né? Primeiro a Carol, que está aqui presente, e depois eu passo a palavra a vocês. Carol, por favor, pode fazer suas perguntas. Ou pode fazer suas considerações. Boa noite. Boa noite. Tem gente nova aí, né? Tem gente nova, é que não aparece todo mundo, né? Mas tudo bem. E tem gente também que está sendo transmitido pelo Facebook. Você do Facebook, inclusive, se quiser interagir conosco, no e-mail perguntepra-gente@manualdegente.com, ou eu deixei o link do Zoom aí. Instale o aplicativo Zoom e entre ao vivo conosco. Toda terça-feira, às 20 horas, um tema diferente. Participe. Vai lá, Carol, suas considerações. É sobre o bloco das minhas perguntas mesmo. Sim. Você separou duas delas aí, né? Ou três, duas, né? Passaram três. Três. E a primeira que eu estava pensando se a perda é sinônimo de decepção. E você já me respondeu aí. Exatamente. Que no exemplo do seu amigo que perdeu o carro e, assim, graças a Deus não machucou e já estava até com outro carro. Exatamente. E eu queria trazer essa resposta, realmente, porque eu também tenho uma experiência dentro do consultório justamente com essa relação perda e decepção. Legal. Não vou aprofundar muito, né, porque, né, senão vai ficar aqui eu tentando explicar e é muito complexo. E é o seguinte, o que acontece? Tinha uma moça que eu atendia e o que ela mais tratava dentro do consultório era sobre as decepções vividas. As decepções, e isso você acabou de falar aí, é de acordo com a intensidade de cada um, né? Exatamente. De acordo com a personalidade de cada um. E o tipo de perda, para cada um, tem um significado também, né? Exatamente. Claro. É uma loteria, né? Só que ela não falava sobre palavras, assim, perda, decepção. Ela falava, eu estou triste, eu estou desanimada. Aí alguns exemplos me faziam remeter a que era sinônimo de perda e separar o que era sinônimo de decepção. Sim. Então, o que eu fiz? Não sei nem se foi maldade, sabe? Ela chegava no consultório e ela adorava uma almofada vermelha que eu tinha no consultório. E tinha um sofá lá, onde que ela ficava de frente para mim, bem à vontade e tudo. E a primeira coisa que ela fazia ao sentar no sofá, depois que foi criando, né, assim, o seu espaço lá dentro, era abraçar essa almofada. Ela abraçava mesmo. Ela quase dormia, praticamente, com essa almofada. Ela era uma almofada vermelha fofinha. Ela abraçava e, às vezes, eu pensava assim, daqui a pouco ela vai dormir aqui, né? E tá. E contava, né, os relatos dela, os sofrimentos dela, as angústias e tal. Para me entender o que ela estava vivendo, se era perda com consequência da decepção, em um dos atendimentos, eu retirei a almofada. Aí ela chegou no consultório, já sentou, né, me cumprimentou, sentou lá no sofá, olhava para o canto, olhava para frente, não falava nada. Olhava para o lugar e eu esperando, né?
Aí ela virou para mim e falou, cadê a almofada? Aí eu falei, ainda brinquei com ela, você vem para o atendimento para pegar a almofada? O sinônimo desse, né, a importância do atendimento é outra, né, não? Aí ela falou, mas eu preciso dessa almofada. Ela falou comigo, eu preciso da almofada. Eu falei, mas mentira, tá? Era só uma jogada minha mesmo. Eu falei com ela o seguinte, falei, olha, o meu irmão estava de mudança e precisava de algumas coisas para a casa dele e tudo. E essa era uma almofada que eu peguei da casa da minha mãe e uma das almofadas que ele também gostava muito. Então, para ele lembrar de mim, lembrar do espaço, do ambiente, o lar da minha casa, eu deixei ele levar a almofada. Aí ela pensativa, falou, poxa, mas eu gostava tanto dessa almofada e a terapia nossa esse dia foi sobre a almofada. Aí eu virei para ela e falei assim, o que essa almofada significa para você? Né, assim, significado existe, mas qual? Ela é confortável, eu me sentia segura ao abraçar essa almofada, eu ficava mais, assim, tranquila para te contar as coisas com a almofada. Aí eu falei com ela, falei, olha, geralmente, esse tipo de situação que você está me contando é um tipo de apego e importância sentimental que você criou em cima de uma almofada, né? Se você isso em cima de uma almofada que é material, quer dizer que tem alguma coisa lá atrás que você ainda não conseguiu desapegar. Então, todas as vezes que você vem e fala várias coisas para mim que para você ainda estava desconexo, tem a ver algum sentimento, algum apego, e a importância hoje veio da perda, porque a almofada não caiu. Cadê a almofada? Aí eu falei com ela assim, é o seguinte, a almofada não tá, não tem jeito de substituir a almofada agora, já foi. Eu vou te dar um lápis para você levar para casa. Aí você vai lembrar da terapia aqui. Aí ela, mais um lápis? Eu falei, é um lápis, bem bacana o lápis. E o lápis bem bacana, sabe esses lápis de concurso público, preto, básico? Sim. Era esse. Não tinha flor, não tinha transparência, não tinha aqueles detalhes. Tudo na papelaria hoje tem jeito para tudo, design de tudo com lápis, né? Eu quis dar para ela um lápis preto, básico. Numeração acho que 2, né? Sim, é o básico 2. Casa e faz o seguinte, aonde você for, leva ele na bolsa, se tiver sacola, leva na sacola, leva na mão, se for para a festa, leva, se for para a casa do sua mãe, leva. Para onde você for, vai levar esse lápis. É um exercício que eu vou te dar em relação à perda, para a gente entender sobre a importância da perda para você. Beleza. Passou a primeira sessão, estava ela com o lápis preto. Me mostrando. Tá aqui o lápis, viu? Estou levando ele e tal, está sendo minha companhia e não sei o quê, beleza. Na segunda sessão, já não existiu o lápis. Eu virei para ela e falei, cadê o lápis? Ela falou assim, eu perdi. Eu falei, qual o sentimento que você teve ao perder o lápis? Ela falou assim, nenhum. Eu acho outros iguais. Eu posso ir na papelaria e comprar outro igual. Então, se você quiser, ela ainda falou comigo ainda, se você quiser, eu compro. Eu falei, não. Eu queria que você entendesse que a importância, né, da perda, quem dá é você mesma. Então, se a almofada vermelha não estava aqui e você criou um vínculo, um sentimento com ela, essa almofada era a importância que você deu para ela, que veio a decepção dela não estar no mesmo lugar. Agora, um lápis preto, que você pode achar em qualquer outra papelaria,
você deu uma importância bem menor, tanto que estava na sua responsabilidade e você perdeu ele. E melhor ainda, você conseguiu superar a perda dele. Muito bom, muito bom. Legal. Então, depois disso, ela falou comigo assim, que ficou, aí é 7 dias para a próxima intervenção. Depois disso, ela falou assim, Carol, eu entendi perfeitamente que a importância somos nós, ela me explicando, somos nós que damos a importância a qualquer coisa. E o tamanho da decepção também. Eu não fiquei nem frustrada de ter perdido o lápis, porque eu sabia que eu ia achar outro, e eu não tinha criado vínculo, eu não tinha criado sentimento nenhum por saber disso. E assim, nem te peço desculpa por ter perdido o lápis também não, porque se fosse um lápis, né, diferente, tudo, eu ia fazer de tudo para me desculpar com você, mas a importância já está aí para mim. A partir de hoje, eu vou observar mais sobre perdas e decepções. Muito bom, Carol, muito bom seu exemplo, muito bom. Para o grupo. Tentei pensar em casa, porque para a gente ter exemplos assim, reais, é muito difícil, né? Mas foi ótimo. Falar para a gente mesmo também é mais difícil ainda. Você vê como que a gente, é gostoso você ver a teoria e depois ver também essa prática, né? Igual desse exemplo do rapaz que aconteceu isso e aquele outro que teve a infelicidade de se matar e tal. Mas é justamente isso. A importância, o tamanho da importância é a gente que desenha. Só que quando a gente está dentro do redemoinho, a gente tem que lembrar disso, lembrar de respirar e fazer outras coisas que a gente vai ver ali adiante, para poder, quando a coisa é muito forte, não vetar a gente por dentro aqui, né? Porque esse Sim, é o que a gente tem. Mostrar para as pessoas que estão aqui e para as pessoas que vão assistir e tal. Lembra, gente, do lápis preto. Muito bom. Aí, muito bom. Lembra do lápis preto. Eu sei assim, que o lápis preto tem importância, claro, ele vai ser útil em vários momentos, mas é um lápis preto que a importância você vai sofrer menos, né? A importância que você vai dar para ele não é a substituição, e sim a decepção para você seguir adiante, né? Tipo, né, a almofada, ela ficou com aquele sentimento todo, o que melhorou quando ela entendeu que existia o lápis preto. E é uma coisa que a pessoa tem que ela mesma entender por si só, ou vendo algum exemplo, igual a gente está aqui, descendo em cima do assunto. Eu sempre gosto de explicar tecnicamente o que é exatamente, até faço desenhos justamente para a pessoa assim, entender o mais nítido possível e aí colocar exemplos. E aí esses exemplos junto com os desenhos, e o seu veio em cima da pinta, muito bom. Se nós tivéssemos hoje, não teria ficado tão bom. Eu acredito que a partir de hoje, com o seu exemplo do cara lá do carro, eu vou ficar com isso na cabeça, assim, para melhor tocar a vida mesmo, e que fica para as pessoas esse exemplo do lápis preto, porque assim a gente se sai melhor de algumas situações que realmente machuca. Isso aí, né? Machuca, vai fazer o quê? Né? Mas é o tamanho, né? A intensidade da coisa que tem que melhorar aí. Fica para o grupo. Beleza, Carol. Obrigado pela sua participação. Vamos acompanhar, vamos adiante. Tem mais. Tem as perguntas agora, me parece que da Zuleika, alguma coisa assim. Vamos passar aqui que a gente já vê já. Obrigado por enquanto e fique à vontade para fazer inserções, tá bom? Gente, lembrando que vocês não estão vendo, vocês estão vendo só a minha pessoa e a tela, quem está no Facebook, né, ou na internet, justamente porque eu estou protegendo a identidade das pessoas. E se você quiser ver ao vivo, você se revele a nós através do Zoom, através do nosso WhatsApp, entrando no grupo e participando francamente. É gratuito, é aberto, e mande o seu pedido, né, pelo e-mail perguntepragente@manualdegente.com. Inclusive, está em confecção uma página que vai poder dar acesso a você entrar online de qualquer lugar que você estiver para poder participar, porque a ideia é fazer uma grande roda pela internet, aproveitando aí
para a gente se desenvolver sem ninguém ter que gastar.